Olá, pessoas, tudo bem novamente? Bem-vindo ao canal. Bom, no vídeo anterior eu expliquei para vocês o que é uma relação entre conjuntos. E nesse vídeo aqui agora eu vou te explicar o que é domínio contra domínio imagem de uma relação, tá? Bom, no vídeo anterior eu montei aqui, ó, essa relação R. E a partir dela eu vou te explicar o que é domínio contra domínio e imagem. Então vamos lá. Dado um conjunto, vou representá-lo pelo diagrama de Venn, tá? Vamos pegar aqui um conjunto M, e eu vou pegar ele bem pequenininho, 2, 6 e 10. Eu posso representar, então, esse conjunto M, ó, por esse diagrama de Venn aqui. Não precisa fazer tão feio assim, né? Eu tenho forma geométrica, vamos usar. Ó, tá aqui, ó, bem mais bonito, hein? Então, tá aqui o nosso conjunto M, representado via diagrama de Venn. Então, vamos colocar aqui um pontinho e o 2, um pontinho e o 6, um pontinho e 10. Então, essa é a representação de um conjunto via diagrama de Venn. Ó, Venn com dois N's, tá? Diagrama de Venn. Bom, se esse é o diagrama de Venn, então se a gente vier aqui e apagá-lo, quer dizer que a gente tem o diagrama de foi. Que horrível, hein? Não vai espalhar essa por aí. E vamos pegar aqui agora um outro conjunto, conjunto N, N de navio. Pode dar a entender que é conjuntos naturais, né? Então vamos pôr um conjunto P aqui, ó. Vou mudar o nome dele. E aí, quem está nesse conjunto P? Vou colocar 3, 5, 8 e 9. Novamente, então, eu vou representar esse conjunto P via diagrama de Venn. Então, está aqui. O nome dele ainda é o mesmo, tem que ser, né? Conjunto P. E aí eu vou colocar meus elementos aqui com um pontinho. Você pode colocar o elemento à direita do pontinho, ou à esquerda, ou em cima, mas tente colocá-lo perto do pontinho. Eu coloco o elemento à esquerda quando o meu conjunto estiver à esquerda. E eu coloco ele à direita quando o meu conjunto estiver à direita. Por quê? Porque quando a gente monta o diagrama de flechas, que é quando você liga um elemento ao outro, aí essa flecha ela não passa em cima do número, entendeu? Então, se aqui ele estiver à esquerda, a flecha ela vai cortar o 5 para chegar no pontinho dele que está à direita. Então, é uma questão estética apenas, tá? Bom, aí, tendo esses dois conjuntos, então eu vou montar uma relação entre eles, como a gente viu no vídeo anterior. Bom, que relação vai ser essa? Vamos pensar aqui, ó. Então, eu vou montar uma relação que vai ter os seguintes pares ordenados. Vão ser x e y, que estarão aqui no meu M cartesiano P. E aí, como que eu vou relacionar eles? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar os meus x e somar uma unidade. Então, os meus y serão x mais 1. Perfeito. Então, ó, eu vou pegar os elementos de x, que são os elementos de M, somar uma unidade neles e ver quem desses caras eu encontro em y, né? Então, vamos lá. Ó, vamos pegar o 2, vou somar com 1, 3. 6 mais 1, 7. 10 mais 1, 11. Olha lá, peguei os valores de x, somei uma unidade e encontrei esses resultados. Desses resultados, quem eu encontro no conjunto P? Somente o 3. Ó. Então, essa relação R me dará apenas o par ordenado 2, 3. Isso a gente fez no vídeo anterior, né? Fizemos algumas relações aí. Então, está lá o par ordenado 2, 3. Sendo assim, nesta relação, o que a gente tem? A gente só tem um par ordenado. Perfeito. Agora, vamos entender o que é domínio, contradomínio e imagem de uma relação. Então, a gente tem que desvencilhar, a princípio, essas três palavras, né? Domínio, contradomínio. Contradomínio não é bem uma palavra só, né? Ó, domínio, contradomínio e imagem.
Vamos entender, então, o significado de cada uma delas, tá? Domínio sempre virá do primeiro conjunto. Contradomínio e imagem virão do segundo conjunto. Como assim, primeiro e segundo conjunto? O primeiro conjunto é o que está aqui, ó. Sempre o que vem à esquerda. O segundo conjunto é quem vem à direita. Tá certo? Bom, o domínio em uma relação serão os elementos que foram utilizados nessa relação, obtidos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui na minha relação, tá? E vejo quais são os elementos, quais são os x que eu obtive na minha relação. E o único que eu obtive foi o 2. Então, quer dizer que o domínio dessa relação é um conjunto formado apenas pelo número 2, pelo elemento 2. Então, o domínio, a gente faz assim, ó. A gente representa assim. É dom, de domínio, abre um parênteses, põe o nome da relação em questão que a gente está usando, tá? E aí mostra o conjunto contendo todos os elementos que fazem parte desse domínio. No caso, é o 2. Tá certo? Então, nesse caso aí, foi um conjunto unitário. Normal, isso acontece, não tem problema nenhum. Bom, agora a gente vai para o segundo conjunto, que tem a ver com o contradomínio e com a imagem. Quem é o contradomínio? Sempre será o segundo conjunto inteiro, tá? O contradomínio, ele mostra para você quem você tem à disposição para obter nos seus resultados. No caso aqui, ó, o y é igual a x mais 1. O y é o segundo elemento. Aqui, ó, ordenada. Então, ele está no segundo conjunto. Então, quais os y que você obtém? Não sei, mas pode ser 3, 5, 8 ou 9. Então, o contradomínio são os elementos à disposição que você tem. Então, a gente põe até assim, ó, CD, contradomínio dessa relação R é o conjunto P. Ou você escreve o conjunto P, ou você escreve ele dessa maneira aqui, ó, 3, 5, 8 e 9, tá? Dá na mesma. E a imagem? A imagem é estilo domínio. Só que vão ser os caras, os y, que você obteve. Então, a imagem é isso aqui, ó. São os resultados das contas dessa regra que você colocou aqui dentro da relação. Ou seja, é um subconjunto do contradomínio. E o único que a gente obteve foi o 3. Então, quer dizer que a imagem, ó, IM de R, vai ser apenas o conjunto contendo o elemento 3. Tá? Bom, vamos a mais um exemplo aqui, então. Agora que a gente entendeu o que é domínio, contradomínio e imagem, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou montar aqui um outro conjunto. A gente pode pegar o M, o P. Vou fazer apenas uma inversão, ó. Eu vou pegar o P com o M invertido. Então, vamos lá. Vamos trocar aqui o M com o P de lugar. Será que vai fazer muita diferença? Ah, vai. Pode ter certeza que vai, tá? Ah, deixa eu voltar mais um pouquinho para tirar isso. Perfeito. Porque tinha uma flecha ligada ali, né? Então, vamos lá. Ao invés de ser uma relação, então, de M em M cartesiano P, eu vou montar uma relação de P cartesiano M, tá? E eu quero x mais 1 também. Só que agora, o meu P, ele vem primeiro. Então, o meu M, ele é o segundo conjunto. Então, eu vou pegar esse M, colocar ele aqui como segundo conjunto. E o meu P vai ser o primeiro conjunto. Ó. Tá? Então, na hora de você desenhar isso como diagrama de Venn, tem que respeitar essa ordem. Tá? O primeiro conjunto vem à esquerda, o segundo vem à direita. Ou então você inverta a ordem das flechas, mas escrever da direita para a esquerda, não vejo necessidade disso. Bom, então agora, como os meus x são os p's, então as opções que eu tenho para somar 1 estão aqui, ó. Então, 3 mais 1 dá 4, 5 mais 1 dá 6, 8 mais 1 dá 9, 9 mais 1 dá 10.
Então, ó, eu vou ter o par ordenado 5, 6 e o par ordenado 9, 10, porque aqui eu tenho o 6 e o 10 para ligar. Tá vendo? Então, eu vou ligar o 5 no 6 e aqui vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. Olha lá, a flecha ela vai passar na frente do número, mas não tem problema, tá? É apenas uma questão estética mesmo. E o 9 vai no 10. Então, essa relação aqui, ó, ela é composta por dois pares ordenados, que são 5, 6 e o 9, 10. Certo? Muito bem, então, dentro dessa relação aqui, quais serão os meus conjuntos? Domínio contra domínio e imagem. Bom, conjunto domínio. Domínio de quem? Da minha relação R. Eu batizei de R, então é isso. Aqui, ó, 5 e 9. São os x que eu usei. Se a gente olhar no diagrama de flechas, são aqueles que cuspiram flechas. É isso, tá? Então, 5 e 9. O meu contradomínio. Bom, a gente já combinou que o contradomínio sempre será os elementos à disposição, né? Para se obter as imagens, ou seja, é o próprio conjunto M. E a minha imagem dessa relação? A imagem é o conjunto daqueles que eu obtive como resultado. Olha lá, 6 e 10. Então, é assim que a gente trabalha com domínio, contradomínio e imagem. Bom, voltando então naqueles exercícios que eu já havia feito antes, nos exemplos, ó. Então, o que a gente tem aqui? Ó, essa relação R. Tá? Já estão aqui os resultados, né? Ó, já montei eles aqui. Então, quem que seria o domínio dessa relação R aqui, ó? São os x que nós obtivemos, que é o 1, e eu só coloco ele uma vez, apesar que ele está em 4 pares ordenados, tá certo? O 2 e o 3. Olha lá, então, meu domínio de R serão os elementos 1, 2 e 3, o conjunto que tem esses elementos aqui. Por curiosidade, aqui o D, ele era o meu primeiro conjunto. E o meu D, ele é formado por 1, 2 e 3. Note que o domínio da minha relação é o próprio conjunto D. Então, ao invés de escrever 1, 2, 3, você poderia simplesmente escrever D. O meu contradomínio de R, a gente já combinou que sempre será o segundo conjunto da relação. Então, é o E. E a minha imagem aqui dessa relação R serão os Y que fazem parte de toda essa relação aqui, ó. Então, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4. Já foi, já foi, já foi. Olha lá, então é 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Então, 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Aqui, ó, eu havia feito mais outras duas relações. Está no vídeo anterior. Então, nessa R1, ó, quem que vai ser o meu o meu domínio, né? Dessa R1, dessa relação 1 aí, ó. O 3 e o 5. 3 e o 5. Bom, o contradomínio sempre será o segundo conjunto. Essa R1, ela foi feita de A em B, né? Então, aqui é o conjunto B. E a minha imagem da minha relação 1, ó, o que nós obtivemos aqui? O 1 e o 3. Só que o 1 e o 3 formam o próprio conjunto B. Então, a gente pode colocar que a imagem é o próprio conjunto B. Na minha R2, ó, o que a gente vai ter? Eu vou falar. O domínio vai ser só o 7. O contradomínio vai ser o próprio conjunto B, né? E a imagem vai ser apenas o 1. Tá vendo? Na minha R3, ó, como na R3 eu não obtive nada, ó, não obtive. Então, como eu não tenho par ordenados nessa relação, é tudo vazio, tá? Então, o domínio dessa relação é vazio, não tem ninguém aqui.
E o contradomínio? Bom, o contradomínio é o conjunto A, né? E a imagem? Também é vazia, não tem ninguém aqui como imagem, tá vendo? E na minha R4, o que aconteceu? Ó, o domínio é apenas o 3, tá? O contradomínio é o segundo conjunto, que é o B, e a imagem é apenas o 3, que é esse 3 aqui, ó. Foi o único que eu obti, tá certo? Bom, então finalizo mais um vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que é domínio, contradomínio e imagem, que são apenas conjuntos, né, que se obtém mediante a relação entre dois conjuntos, tá certo? Então, deixo para vocês aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.